E aí, amados alunos do nono AIB do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de História, trataremos do assunto Direitos Humanos para Todos, a descolonização da África e da Ásia. Novamente o assunto Direitos Humanos para Todos, a descolonização da África e da Ásia, páginas 12 a 19. Então, vamos nessa, pessoal. É a última parte desse assunto, tá certo? Vamos para o assunto. Nelson Mandela e o Apartheid na África do Sul. A África do Sul deixou de ser uma colônia holandesa, isso em 1910, depois da Guerra dos Boers, que durou um ano, entre 1880 a 1881, e novamente surgiu em 1889 a 1902, no qual os britânicos conquistaram a região e fundaram assim a União Sul-Africana. Então, Holanda e Inglaterra lutaram para o controle da África do Sul. Devido às péssimas condições da população negra, em 1912 foi criado o Congresso Nacional Africano, com a sigla CNA, com o objetivo de reivindicar igualdade racial. A independência da África do Sul somente ocorreu em 1931, quando os britânicos, vamos dizer assim, abriram mão dessa região, onde é hoje a África do Sul, tá certo? Na época, o país era composto em sua maioria de 75% de negros e 25% de brancos, sendo os brancos os líderes políticos e econômicos do país. Em 1948, foi decretado um regime conhecido como Apartheid, que tem como definição um conjunto de leis que segregava a população negra em seu próprio país. Mesmo a maioria sendo negra, mesmo eles serem nativos da região, eles foram separados, vivendo nas piores terras, nos piores bairros, tá certo? A população negra podia circular em determinadas áreas apenas. Então, não eram todos os lugares onde a população negra poderia circular. Era proibida a utilização de serviços básicos como transporte, escolas e hospitais. Também não era permitido morar nas áreas reservadas para os brancos. Então, existiam bairros exclusivamente de brancos. Os negros foram banidos do governo e não podiam votar. As políticas públicas destinadas à população negra eram péssimas, eram precárias. Em 1959, descontentes com a CNA, um grupo fundou o Congresso Pan-Africano, CPA. Esse grupo tinha caráter mais radical e começou a organizar vários atos de resistência e também começou a ocupar espaços reservados à população branca. Um ano depois, surgiu uma nova lei que exigia que os negros portassem um passe para circular nas ruas. Então, deveria ter um tipo de autorização. Se você fosse trabalhar, você portaria essa autorização. Então, a circulação dos negros ficou muito mais restrita. Indignados, eles organizaram uma manifestação que foi violentamente reprimida. O ato foi chamado de Massacre de Sharpeville. 69 pessoas foram mortas e os líderes da CNA e da CPA foram presos. A CNA foi considerada ilegal e seu líder na época, Nelson Mandela, foi condenado à prisão perpétua. Nos anos de 1970, diversos países do mundo voltaram-se para a causa dos negros sul-africanos. O processo de democratização da África, na África do Sul, só teve início somente em 1989, com a vitória do presidente Frederick Klerk. Mandela foi solto em 1990. 2 anos depois, foi realizado um plebiscito. O que é plebiscito? Um tipo de uma consulta. Então, uma consulta, um tipo de voto que acabou com o apartheid naquele país. Nelson Mandela tornou-se presidente da África do Sul em 1994 e governou esse país até 1999. Ele é considerado o maior líder, o mais importante líder da África do Sul. Desculpa, não só da África do Sul, como todo o continente africano, certo? Deixando um pouco de falar sobre a África, principalmente o regime do Apartheid, o regime de segregação do Apartheid, vamos agora falar sobre a luta de independência na Ásia, certo? Você acabou de estudar a descolonização de alguns países africanos.
Além deles, na Ásia, outros países também passaram pelo processo semelhante e tiveram a sua independência conquistada. Nós veremos agora o caso da Índia. A região da Índia e seus países vizinhos, Bangladesh, Paquistão e Mianmar, foram alvo de disputa comercial entre Portugal e os Países Baixos, a Holanda e a Inglaterra. Em 1858, a Inglaterra conquistou a região, que era administrada pelas Companhias Britânicas das Índias Orientais. O objetivo da Inglaterra era fazer da Índia seu mercado consumidor. Então, a Inglaterra ia produzir suas mercadorias e ia vender na Índia, que ia consumir essas mercadorias. Após o sucesso da industrialização, a produção artesanal dos tecidos indianos entrou em colapso, em decadência, pois não tinha a força para competir com a produção de larga escala dos ingleses. Então, basicamente, a indústria têxtil da Índia foi a que mais sofreu, pois os tecidos indianos não tinham como concorrer com os produtos vindos da Inglaterra. Mesmo os produtos vindos da Inglaterra serem de baixa qualidade, devido à Revolução Industrial, você tinha uma grande quantidade desses produtos. Então, dessa forma, você abaixava o preço dos produtos que a indústria têxtil da Índia não tinha condições de concorrer. Em oposição ao domínio inglês, no século XX, foi criado o Partido do Congresso, dirigido por intelectuais de origem indiana formados nas universidades inglesas. Aí vai surgir a pessoa de Mahatma Gandhi, que gerou, vamos dizer assim, um ato muito famoso que ficou conhecido como desobediência civil. As revoltas contra o governo inglês eram reprimidas com muita violência, o que gerava temor ao povo indiano. Nesse contexto, surgiu a pessoa de Mohandas Karamchand Gandhi. Ele estudou na Inglaterra e atuou como advogado na África do Sul. Em 1915, tornou-se o maior líder indiano. Gandhi, conhecido como Mahatma Gandhi, defendia a desobediência civil como forma de resistência pacífica. Os indianos foram orientados a boicotar os produtos ingleses. Boicotar é não comprar os produtos ingleses. A independência foi conquistada em 1947, após a Segunda Guerra Mundial e o enfraquecimento do governo britânico, claro, arrasado após a Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, a independência da Indonésia ocorreu em 1945. Os Países Baixos, lê-se Holanda, sua metrópole, somente reconheceram a independência da colônia em 1949, após anos de violenta repressão. As Filipinas, dominadas pelos Estados Unidos, conquistaram a liberdade em 1946. A Indochina, colônia francesa, passou por uma longa guerra civil e em 1954 tornou-se independente. E anos depois foi dividida em novas nações autônomas, como Laos, Vietnã e Camboja. Conflitos entre muçulmanos e hindus. A independência na Índia gerou conflitos internos entre muçulmanos e hindus, maioria na região. Somente em 1971, o governo indiano autorizou a divisão desse território, dando assim origem a dois países, Paquistão e Bangladesh. Então, todo aquele território imenso que é a Índia, deu origem a três países. Você tem a Índia, você tem Paquistão e Bangladesh, dividindo assim, hindus com os muçulmanos. E é nesse momento que eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é Índia. Isso mesmo. O código dessa videoaula é Índia, tá certo? Então deu para entender que o processo de independência na Índia gerou vários conflitos relacionados à religião, onde você tem dois grupos, um muçulmano e outro hindu. Claro que a maioria é hindu, mas mesmo assim, esses conflitos fizeram com que todo aquele território fosse dividido em três partes. Índia, temos Paquistão e Bangladesh, tá certo? E nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas e sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!